Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro, a oportunidade que temos para meditar na palavra de Deus. E algumas vezes temos recorrido ao livro dos Provérbios, onde há alguns conselhos extraordinários. E hoje gostaria de, mais uma vez, fazer isso, na expectativa de que aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar seja útil para você, no dia de hoje, no futuro que você tem pela frente. Claro que não posso fazê-lo sem antes desejar um dia muito abençoado para cada um de vocês e um abraço especial para aqueles que hoje completam mais um ano de vida. Mas vamos à palavra de Deus. Provérbios 17, versículo 22, diz o seguinte: O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É interessante porque na palavra de Deus nós temos uma identificação clara de que a nossa existência inclui tanto os aspectos espirituais quanto os aspectos materiais do nosso interagir no mundo, nossa existência como seres humanos. Algumas vezes na Bíblia nós temos indicações claras de que há uma relação entre os aspectos de nossa vida espiritual e de nossa vida humana, de nossa vida material. Mas em nenhum outro aspecto, em nenhum outro elemento desta relação, nós percebemos esta clara conexão, como quando a Bíblia fala sobre as nossas dificuldades em nossa relação com Deus e o modo como isso afeta o nosso ânimo, o nosso modo de ver a vida, o nosso modo de viver a vida. Nesse texto, o livro dos Provérbios faz referência ao fato de que as nossas dificuldades espirituais, a perda da alegria, afeta diretamente nosso estado emocional e mesmo físico. É interessante que nós lemos esse versículo, nos lembramos das circunstâncias nas quais muitas pessoas enfrentam, por exemplo, um processo depressivo. No processo de depressão, há claramente elementos físicos, elementos fisiológicos, aspectos biológicos que têm que ser considerados. E essa é a razão porque não se recomenda o tratamento de um processo depressivo sem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, em que algumas vezes até mesmo o recurso de drogas, de remédios é necessário. Mas o texto está nos lembrando que o ânimo de espírito faz uma grande diferença em nosso estado emocional e mesmo em nosso estado físico. Já conhecemos, até mesmo por conta da contribuição da ciência, o modo como as nossas situações emocionais afetam muitas vezes nosso estado físico, uma vez que as reações chamadas psicossomáticas se verificam ao longo de toda a nossa história de vida. É natural que nós tenhamos algumas reações orgânicas e físicas às dificuldades de teor emocional. Mas o que a palavra de Deus está nos lembrando é que muitas vezes haverá um fundo espiritual. E aqui não me refiro a uma questão mística, mas me refiro a uma questão eminentemente prática. Convém lembrar, por exemplo, que quando Davi fala daquele momento de sua vida em que ele não houvera confessado ainda o seu pecado, mas guardava oculto o seu sentimento de culpa, os seus ossos se secaram. A expressão usada por ele é esta: o meu vigor tornou-se em sequidão de estio. A ideia de alguém que está definhando, não apenas emocional, mas também fisicamente, em decorrência de um problema espiritual guardado sem solução. É preciso entender, então, que muitas vezes há sofrimentos que atingem as nossas emoções e sofrimentos que às vezes se refletem até mesmo em nosso físico, que simplesmente são resultado de nossas lutas espirituais, de alguma deficiência em nosso relacionamento com Deus. E a culpa é o excelente exemplo disso. A palavra de Deus nos mostra, por exemplo, o papel da culpa como algo que deve nos levar a buscar a Deus. Mas todos nós entendemos o papel nocivo e o papel negativo da culpa quando ela deixa de ser construtiva para ser simplesmente destrutiva. A culpa tem seu papel quando ela nos leva a buscar a Deus, mas ela perde o seu significado quando, uma vez tendo buscado a Deus, recebemos dele o seu perdão. E é por isso que a Bíblia diz muitas vezes que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
para nos lembrar que, uma vez tendo recorrido a Deus através de Jesus Cristo, nós somos, sim, libertos do nosso pecado, somos isentos do nosso pecado. Neste ponto, não haverá mais espaço, não haverá mais lugar para o sentimento de culpa, porque fomos absolutamente perdoados. Quando lemos o Salmo 51, nós percebemos a narrativa do estado de angústia vivido por Davi. Mas quando vamos, por exemplo, ao Salmo 32, nós vemos os efeitos e os resultados deste processo de perdão e de cura realizado por Deus em nosso coração. Falo sobre isso porque é possível que alguns dos seus sofrimentos emocionais tenham sim uma razão espiritual. E tenho a certeza de que na sua relação com Deus, você encontrará muitas vezes força para combater algumas dificuldades de cunho emocional. Quer tenham elas uma gênese espiritual ou não, porque na verdade o agir de Deus em nós nos move em direção à vitória diante das dificuldades da vida. As adversidades que muitas vezes nos oprimem, nos afligem, nos entristecem, nos machucam, precisam ser combatidas com a convicção de que nós temos um Deus que se interessa por nós, um Deus que se preocupa conosco. Um Deus sobre quem podemos lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não conheço suas experiências, não sei de que maneira você tem lidado com dificuldades de cunho emocional ou mesmo físicas, talvez algumas delas decorrentes justamente do estado emocional, mas quero que você entenda que algumas vezes as nossas dificuldades espirituais podem sim gerar problemas de teor emocional e mesmo físico. E quero que você entenda que em todas as circunstâncias nós podemos recorrer a Deus e nele encontraremos paz, nele encontraremos ânimo, nele encontraremos vigor. É por isso que a palavra de Deus diz claramente que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Busque no Senhor a força e o ânimo de que você precisa. Vamos fazê-lo juntos, orando nesse instante. Pai querido, como é bom podermos recorrer a Ti, na certeza de que quaisquer que sejam as dificuldades vividas por nós, em Ti nós encontramos ânimo, em Ti encontramos força, em Ti encontramos paz. Muitas vezes precisamos ter o nosso vigor renovado, nossas forças restauradas por Ti, e nós recorremos a Ti de tal forma, Senhor, que nosso coração esteja alegre. E com a alegria do nosso coração, nosso estado psíquico e mesmo físico possa ser diretamente afetado por este bem-estar decorrente de nossa relação contigo. Abençoa cada um daqueles que nos assistem neste instante. Dirige as suas vidas, os seus passos, conduz cada um dos seus momentos. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol, pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, e a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Em qualquer momento do nosso dia, temos sempre uma oportunidade de agradecer por tudo o que conquistamos. 26 de novembro, Dia Nacional de Ação de Graças. Venha celebrar esta data com familiares e amigos no Marco Zero, a partir das 19 horas, um evento com várias atrações.